O adolescente, ele tá buscando a promoção para adulto. Então é nessa fase que ele fala assim, deixa eu me colocar. Eles não vão falar na hora que você quiser. Eles não vão aceitar o seu pace. O pessoal acha que é difícil beber. Beber não é difícil. Beber é trabalhoso. Difícil mesmo é a fase de adolescência, porque você tem que estar à disposição no momento que seu filho quer. E também não é, o meu filho manda na minha casa. Não. Mas se você quer ser efetivo na influência que você vai ter sobre o seu filho, não adianta você querer determinar o ritmo das coisas. Você tem que ser paciente e se colocar um pouco mais à disposição do seu filho. Se você, como pai, não conseguir nessa fase ser paciente, você perde seu filho ou pros amigos, ou pra cultura, pro mundo, pra qualquer lugar. Então, de fato, é uma fase, cara, que a gente precisa ter paciência e ser um porto seguro para eles errarem, para eles testarem, para eles maltratarem, porque nessa fase ele já aprendeu a falar, tá bom, faço, tudo bem, assim, no momento que eu sair de casa eu vou fazer tudo o contrário. Então é nessa fase que você tem que conquistar o coração de verdade. Muito bem, começando mais um Patercast, aqui é Antônio Garcia. Abraham. Vamos gravar hoje sobre paternidade na prática e o tema é o erro mais comum com filhos adolescentes. Abraham, você tem filho adolescente? Tenho 2. Um adolescente Não, a Kátia é pré, 12 anos. Ela tá com 12 já? Já fez 12. Ela não tinha 9? Caraca, velho. Ano passado eu tinha 9. Não é possível. Você asiático vai de 2 em 2 assim? É, de comemora de 3 em 3. Por isso que vocês ficam velhos, mas não envelhecem. Impressionante. Você vai cortar tudo isso? Pior que na minha memória ela tem 6. E eu ainda trato ela com, no máximo, 8. Tá. Muito bom. Bom, vamos lá. O que eu queria conversar hoje? Adolescência, a bem na verdade é um termo novo. Antigamente não tinha isso. Tinha infância e vida adulta. Certo. E aí foi criada essa fase transitória que é o adolescente, que vai de 12 a 18 tradicionalmente. Então, tem alguns psicólogos, eu vou citar alguns aqui, Erik Erikson e o Winnicott, que falam sobre esse período que tem algumas características especiais. De fato, a gente consegue verificar. E um dos erros mais cometidos é você, quando seu filho entra na adolescência, você não adaptar a sua comunicação e a sua atitude. Queria saber de você, como é que está sendo essa entrada na adolescência? Você disse bem, está sendo. Eu não tenho todas as respostas. Está em tempo real. Até lendo um pouquinho aqui do nosso paper, eu já percebi algumas situações onde eu olhei e falei, meu Deus, eu fiz tudo errado. Mas tem dias que eu acerto, tem dias que eu estou ajustando a comunicação. Eu tenho meu filho com quase 14, fazendo 14 em julho, coincidiu com uma série de mudanças. Coincidiu com mudança de escola, amigos, até do lugar onde a gente mora. Por causa dessas outras mudanças, eu acho que eu vou responder com algumas faces. O meu comportamento como pai precisa ser um pouco mais robusto, porque eu percebo que o meu filho, o Léo, cada vez mais espera uma resposta completa de mim. Show, porque é bem isso mesmo. A gente até conversou sobre isso já anteriormente, que é, com criança, a criança se satisfaz com a autoridade. Um comando. Comando, exatamente. A criança responde super bem com comando. Agora, o adolescente espera da gente um comando consubstanciado com a razão, com explicação. E se você não faz isso, o adolescente vai para um lugar de se sentir injustiçado. Ou sentir que você está subestimando ele, que é o meu caso. Muitas vezes eu dou uma ordem ou uma explicação e se eu não trago um contexto melhor, um aprofundamento, meu filho sempre fala assim, você fala assim como se eu não soubesse nada. E eu acho que hoje a minha comunicação com meu filho, ela precisa estar carregada de informação. Ele entende o meu coração, o meu desejo de querer que ele faça o melhor para ele, mas ele precisa de um contexto também, de onde eu estou tirando esse melhor. Ótimo, porque o que existe no adolescente, e aí falando aqui entrando um pouco mais num detalhe mais técnico, tem esse psicólogo americano chamado Erik Erikson. Dentro da teoria dele, ele dividiu o ser humano em fases. E ele, dentro dessas fases, a gente tem inclusive material sobre isso lá no Patercast. E dentro dessas fases, ele coloca qual que é o desafio de cada uma delas. E essa fase específica da adolescência, ele chama a fase da identidade. E depois o Winnicott chama a fase da autonomia. Então, essa é uma fase em que ele está construindo a autonomia e a identidade dele.
Então, o adolescente, nessa fase, ele precisa entender que você confia nele. Ele precisa de autonomia. Uma vez eu dei um exemplo, e eu já vi isso em casa com a minha filha. Durante o dia, você vai conversar com ela não está disponível para conversar. Ela não quer, ela está cansada, está fazendo as coisas dela. À noite, antes de dormir, ela vem no quarto e ela quer falar. Bem típico. Por quê? Ela vai determinar a hora que ela vai falar. Porque ela está tentando desenvolver autonomia e ela está vendo se a gente consegue conceder autonomia para ela. Então, essa é uma fase em que, quando você fala para ele uma coisa que ele já sabe, ele vai apontar. Assim, eu não estou vendo o seu amor, eu não estou vendo se você quer me ajudar, eu estou vendo que você não confia em mim. E eu consigo, eu sou confiável. Então, é nessa fase que você ensina a andar de ônibus, você ensina a andar de metrô, pede para fazer coisas que precisa de um pouco mais de autonomia e responsabilidade. Tarefas. Vai comprar alguma coisa para mim, resolve tal coisa. Apesar de ser também uma fase em que eles têm muita preguiça, eles vão olhar se você está confiando neles ou não. E à medida que eles vão fazendo isso e realizando com êxito, é bem nítido a satisfação que eles conquistam, uma pequena realização dessa tarefa. Eu te falei que eu mudei de casa e então a gente tem um mercadinho um pouquinho mais longe agora de casa. Antes era muito perto e agora ele precisa atravessar ali um quarteirão, atravessar umas ruas para ir no mercadinho do bairro. E recentemente eu pedi para ele, vai lá, compra isso, passa no seu cartão e volta. E, cara, eu, por mim, eu estava orando, clamando, Senhor, envia seus anjos, direciona, porque é uma situação nova, tem um certo risco ali também. Ele foi, quando ele voltou, parece que ele volta com aquele senso de eu realizei algo muito forte. E é muito curioso porque nas tarefas que eu fui dando depois, não teve tanta resistência. Cara, eu tenho um testemunho que o meu filho, quando ele estava com 15, aos finais de semana ele ia trabalhar num restaurante de um amigo meu, sábado de manhã. Só que, cara, a gente está situado ali mais no centro de São Paulo e esse restaurante era na Zona Sul, lá pro lado do Morumbi. Então ele tinha que pegar o metrô para ir até lá. Isso era no sábado de manhã. Cara, foi tão bom para ele, porque ele ia até lá, aí ele trabalhava como garçom e aí depois ele voltava. Não, na verdade, de lá ele ia para a igreja. Voltava, só à noite. Claro que eu tenho a localização dele, eu ia monitorando o que estava acontecendo. E ele já tinha mais de 1,80 m. Já. Mas o ponto interessante é que, para ele, era muito bom o fato de ele ir sozinho, ele trabalhar lá, depois ele voltar sozinho. Todo esse percurso foi criando nele segurança, porque ele conseguia, ele não dependia da gente. E aí, até hoje, assim, ele vai para os lugares sozinho e ele fala, não preciso. Eu não preciso de ajuda. Eu consigo fazer sozinho, sabe? E agora está com 17, então ele já teve outras atividades, mas a gente teve que confiar que ele conseguiria. E o ponto interessante aqui para as mães as mães costumam não dar essa autonomia. As mães costumam falar, vai de Uber, não sei o que lá, eu te levo, sabe? O que é amor justo, mas nesse momento que o pai tem que interferir e falar, deixa ele ir. Parece um sofrimento. E claro, é mais confortável que alguém te leve, mas é muito importante para a autonomia deles. Quando você estiver na fase de fazer com a sua filha, você me conta, porque eu não tenho coragem de fazer isso com a minha filha hoje. Nada similar a isso. Estamos nessa luta. De fato, porque é mais difícil. Mas mas eu já comecei essa negociação em casa. Minha filha está com 14 e meu filho está com 17. Os dois estão na mesma fase que os seus. Na mesma grande fase que é a adolescência. O meu está na saída, que ele vai fazer 18 agora. Mas continuam. Com a menina é mais difícil. Mas eu coloquei ela para fazer Muay Thai, para eu ficar mais tranquilo. Bom, ajuda. Para ela bater nos caras. Bom, deixa eu trazer aqui um pouquinho mais aqui sobre o que eu estava falando do diagnóstico do erro. Então, vamos lá. Os pais tentam manter o mesmo modelo da infância, que é excesso de ordens e pouca escuta. Qual que é o resultado? Gera afastamento emocional, um confronto constante e perda de influência real. Na minha experiência, quanto mais eles vão ficando mais velhos e entrando para dentro da adolescência, mais é necessário que você tenha paciência e que você invista tempo no momento apropriado. Eles não vão falar na hora que você quiser, eles não vão aceitar o seu pace, a sua determinação de ritmo. Então e eu acho que, cara, essa é a fase. O pessoal acha que é difícil beber. Beber não é difícil. Beber é trabalhoso. Difícil mesmo é a fase de adolescência, porque você tem que estar à disposição no momento que seu filho quer.
E eu não sou de passar a mão na cabeça, mas eu estou falando uma questão de estratégia. E também não é, o meu filho manda na minha casa, não. Mas se você quer ser efetivo na influência que você vai ter sobre o seu filho, não adianta você querer determinar o ritmo das coisas. Você vai ter que ser paciente e se colocar um pouco mais à disposição do seu filho. Ainda nessa fase em que o jovem, o adolescente, ele está indo um pouco mais fundo na identidade dele, é o momento em que ele vai se apoiar. Esse que é o difícil do adolescente. Ele vai se apoiar em você, mas ele não vai te dar esse crédito, entendeu? Ou seja, de fato é a fase que você tem que ter mais paciência. E talvez seja a fase em que os pais perdem essa paciência e se afastam dos filhos. Porque, o cara está testando, o cara está tentando, sabe? Ele está olhando o seu limite, olhando a autonomia dele, quem ele é, olhando como você reage. É uma fase de experimentação para ele. Até chegar nos 12 anos, acho que para menina 12, para menino 13, é muito mais suave, é muito mais tranquilo e mais gostoso. Existem, inclusive, algumas transformações hormonais que acontecem nessa fase que faz com que o jovem ele comece a entrar um pouco em conflito e você vai ser o porto seguro para ele. Porque as pessoas não vão ter paciência. Os pares dos jovens estão todos na mesma situação. Então, ninguém tem paciência para ninguém ali. Eles se tratam mal, eles são rudes uns com os outros, eles estão tentando angariar amigo. Com os pais é onde eles conseguem ser 100% honestos e transparentes. Se você, como pai, não conseguir nessa fase ser paciente, você perde seu filho ou para os amigos, ou para a cultura, para o mundo, para qualquer lugar. Não é brincadeira, mas, cara, é a hora. Você vai ver, a gente vai falar sobre isso. Agora é a hora que você vai ver, acho que principalmente com a Kátia, que você vai ver a necessidade de paciência que você vai ter. E amor. Amor eu tenho bastante. Paciência tá com... Vamos ver. Com os tokens estão acabando. Mas vamos ver, porque o amor ele vai ser testado exatamente na paciência, cara. Você sabe, é isso mesmo, cara. Eu vejo isso com a Elisa. Muito bom. Deixa eu trazer um outro ponto aqui sobre um outro psicólogo chamado Donald Winnicott. Ele é britânico, mas eu acho que ele morava no Canadá. Existe uma necessidade de um ambiente suficientemente seguro para que o adolescente possa experimentar essa construção de identidade sem se desintegrar emocionalmente. O Winnicott fala da mãe suficientemente boa, mas esse ambiente suficientemente seguro é o que eu estava falando. Cara, tem que ter um lugar onde ele consegue se expressar, onde ele consegue ser ele mesmo. Então, por exemplo, com o meu filho mais velho, a gente está numa fase em que eu falo para ele, cara, você precisa se abrir um pouco mais, você precisa se expressar um pouco mais, a gente precisa entender o que está acontecendo. E aí funciona por 2, 3 dias, aí ele se fecha de novo. Tudo bem, a gente vai lá e fala de novo. Porque a minha experiência com a mais velha, que está com 27, é que, cara, chega uma hora que estabiliza e fica bom, fica tranquilo. Então, de fato, é uma fase, cara, que a gente precisa ter paciência e ser um porto seguro para eles errarem, para eles testarem, para eles maltratarem. Mas ao mesmo tempo, no meio do caminho, fez a coisa errada, você conversa, falou, isso é errado, aquilo é errado. Você não abandona, você não exclui, você não rejeita, você aguenta e vai apontando. Isso é errado, isso está certo, continua por aqui. E em casa a gente tenta ter essas oportunidades, mas é como você bem disse no começo. Ele não vai falar na hora que no seu pace, não é naquele momento que você preparou intencionalmente para que isso pudesse acontecer. Você favoreceu o ambiente, mas às vezes não rola. E o meu filho, em particular, ele não gosta de falar com outras pessoas ali. Tem que estar só eu e ele. É mesmo? Mas eu acho privado. também que é assim mesmo. Cara, aconteceu com o meu filho que ele fez um machucado. A gente estava na igreja, fez um machucado. Chamou atenção, tudo, né? Cara, ele ficou tão constrangido. Ele falou, gente, vocês tinham que ter me pegado e ido embora. Eu não queria que todo mundo estivesse me olhando. Cara, meu filho é exatamente assim. Não queria. Eu falei, mas, filho, assim, tinha sangue, entendeu? As pessoas se preocupam. Eu falei, mas eu não gosto de chamar atenção. Exato. Então, eles querem passar desapercebidos porque não querem chamar nenhuma atenção. Por outro lado, eles estão em busca de pertencimento ao mesmo tempo. Então, eles querem fazer parte, mas não querem chamar atenção. Não quer chamar atenção, mas quer comprar o tênis que chama atenção. Então, o tênis do grupo. É para fazer parte. É para pertencer, entendeu? Eu quero fazer parte, mas eu quero sumir aqui junto. Eu não quero chamar atenção, porque se chama atenção é julgado. E dentro de casa, também é um momento em que a gente tem que criar algumas tradições para trazer junto. Assim, você pertence a essa casa.
Aqui a gente é uma família unida, a gente te aceita da forma como você é. Porque eles se acham estranhos. Eles não se aceitam. A gente precisa dar para eles um pouco de aceitação também, sabe? Muito forte, é verdade. Ainda bem que nossos filhos não assistem esses episódios. Pelo menos o meu não está assistindo. Ele também ia ficar... Se os meus assistirem não vai dar bom, não. O caminho correto é a transição de comando para conversa e de imposição para influência. É muito bom isso. É muito bom. Inclusive eu estava vendo o episódio 101 nosso, fala sobre isso também. Cara, se nessa fase você não conseguir conquistar influência por meio da autoridade, não autoridade de autoritário, mas autoridade de respeito, você perde. Porque nessa fase ele já aprendeu a falar, tá bom, faço, tudo bem. No momento que eu sair de casa eu vou fazer tudo o contrário. Então é nessa fase que você tem que conquistar o coração de verdade. Porque eles já estão com discernimento, eles já estão com entendimento, eles sabem julgar o que está acontecendo e eles sabem fingir também. Então é nessa fase aqui que você vai provar a sua qualidade como um pai presente, que consegue dialogar, que tem explicação para as coisas, sabe? E a tentação de um pai que se frustra nessa hora é querendo impor. Total. É como uma areia movediça. Quanto mais você tenta, mais você afunda. Nossa, é um horror isso. Sabe que outro dia a gente estava tendo uma conversa com meu filho e a Paula estava perdendo a paciência. Cara, eu falei assim, para tudo. Eu falei, filho, explica o que você está falando. E ele estava perdendo a paciência também. Eles são parecidos, assim, eles são meio impacientes. Eu falei, para tudo, filho, me explica o que você está falando. E eu falei, Paulo, não interrompe. Deixa ele falar até o final. E ele estava angustiado porque ele queria só falar. Então ele foi explicando. Eu falei, cara, eu entendi. Faz sentido. Palavras maravilhosas. Entendi, faz sentido. Vamos explorar um pouco mais? Cara, eu fui indo um pouco mais fundo no que ele estava falando. Ele foi entendendo. Me custou. E custou para a Paula ficar quieta, porque para ela queria pegar o atalho. Porque com criança você pega o atalho de uma vez, né? É assim, assim, assim. Com adolescente não. Espera, entende, faz sentido. Você precisa trabalhar junto. Sabe conduzir boiada? Aquelas cenas americanas com aqueles bisões? Cara, você não vai de frente. Você vai só dando o caminho. Exatamente. Vai dando os guardrails ali. Você vai toreando, você vai devagarzinho, porque o adolescente vem com muita força. E eles não têm o córtex pré-frontal, cara. Ou seja, o impulso está bombando. Se você ficar no caminho, ele vai te atropelar. Fica a dica para todo mundo que estiver assistindo. Com adolescente, cara, olha, me explica. Faz sentido? Vamos explorar um pouco mais. E realmente a gente precisa só dar o espaço. Talvez a melhor dica que eu daria, como eu disse, eu estou vivendo isso em tempo real, mas a melhor dica que eu estou me dando hoje é, fica na tua, deixa eles falarem, aumenta a tua escutativa, você vai começar a entender melhor. Até o nosso nível de paciência não precisa ser uma coisa forçada, fica mais natural. É a tua vez de falar, é a tua vez de se expressar. Até uma dica que a gente escreveu aqui no paper, muito boa, o adolescente ele não precisa de um chefe. Ele precisa de um pai que seja referência. E até nessa hora, saber escutar, você está sendo uma boa referência. Você está ensinando sobre a própria vida. Nessa vida, a gente vai ter que escutar as pessoas, a gente vai ter que entender as situações, se aprofundar nisso, ter mais complexidade nas nossas argumentações. E ele está exercitando, treinando isso num ambiente seguro, que é com os pais. E quer saber uma coisa, até antes de a gente terminar? O adolescente, ele está buscando a promoção para adulto. Então é nessa fase que ele fala assim, deixa eu me colocar. Será que eu consigo me colocar? Dá uma chance. Exato, eu não sou adulto ainda, tá tudo bem, mas será que eu posso tentar argumentar? Posso tentar falar? E às vezes a gente sem paciência fala, não, criança. Pô, ele não quer isso, ele está desesperado não por isso, mas é pela promoção. Então, cara, o que você falou é perfeito, escutativa, é isso aí. Muito bom. Então, deixem seus filhos quebrarem a louça, mas eles vão aprender. Eles vão aprender e eles vão crescer, eles estão se transformando em adultos. A adolescência é uma fase, não é geoestacionária, é uma fase que eles vão passar. Isso não é para sempre. Então, pais de adolescentes, tenham firmeza, continuem, não desistam e sejam pacientes com seus filhos. Muito bom. Pessoal, valeu, até o próximo episódio. Valeu.